Hoje eu quero responder a algumas perguntas. Por exemplo, quem são os espíritos que trabalham na Umbanda? Qual é o passado desses espíritos que trabalham na Umbanda? Por que esses espíritos que trabalham na Umbanda usam esse nome? Por que eles têm aquela aparência? E mais, qualquer espírito pode ser guia de Umbanda? Ou seja, um espírito lá resolveu, eu vou trabalhar, eu vou ser guia de Umbanda a partir de agora. Isso pode acontecer? Como é que são escolhidos? Como é que são determinados os espíritos que serão guias de Umbanda? É qualquer um. Outro dia, teve um médium que veio me contar que ele tinha descoberto na internet a história da pombagira dele, num site lá da internet. E que aí ele tinha ficado assim muito sensibilizado, porque a dona fulana, lá, a pombagira dele, tinha sofrido muito por amor, tinha sido uma pessoa que teve muitos atos bonitos, era muito pobre e etc. E aí, quando eu escutei isso, eu percebi que a gente devia esclarecer essa questão dessas histórias das donas fulanas, dos seus beltranos, porque assim como essa história que ele veio me contar, tem muitas outras que são encontradas aí facilmente pela internet. É só você digitar lá no Google que você vai encontrar uma série de histórias diferentes lá sobre os nossos guias. E é muito comum que os médios, principalmente os mais novos, quando eles sabem o nome do seu guia, quando eles descobrem, meu caboclo é tal, minha pombagira é tal, eles correm lá na internet para buscar informações sobre aquele guia. E aí eles querem saber ali qual é a história do guia, como que aquele guia baixa, o que ele bebe, como ele gosta de trabalhar, querem saber os detalhes ali na internet, né? E isso até faria sentido, minha gente, se, e somente se, não houvessem centenas de espíritos que utilizam o mesmo nome. Se houvesse só uma Maria Padilha, por exemplo, até poderia fazer sentido aquilo que se encontra na internet. Se houvesse só um Caboclo Pena Branca, talvez fizesse sentido aquilo que se encontra na internet. Mas são centenas de espíritos que usam o mesmo nome. É por isso que eu quero tentar explicar de uma vez por todas. Quem são os espíritos que nós recebemos na Umbanda? Que é para a gente poder entender também essa questão dessas histórias dos fulanos e dos beltranos que estão lá na internet. Bom, para começar, eu quero ir lá no começo, porque é para a gente sedimentar bem o nosso entendimento, para você entender tudo o que eu quero falar. Então, para começar, olha só, minha gente, você sabe como eu que nenhum espírito foi criado perfeito, a gente está em evolução. E também nenhum espírito vai ficar eternamente ignorante. Todos nós estamos crescendo através das nossas reencarnações, etc, etc. Então, sabendo disso, todos nós estamos de comum acordo que todo espírito evolui. E evoluindo, tem aqueles espíritos que estão em grau inferior ao nosso, ou seja, que estão lá embaixo ainda, e tem outros espíritos que já estão em grau de evolução, em grau de consciência, em grau de moral muito mais superior que o ponto em que a gente está, muito mais superior que nós. Quando um espírito atinge um determinado grau de evolução bem acima do nosso, eu não estou falando daquele pertinho de nós, não. Eu estou falando daquele bem acima do nosso, as suas necessidades kármicas são diferentes das nossas. São outras necessidades kármicas. Que nós somos meros espíritos ainda em evolução, eles também estão em evolução, mas muito acima de nós. Por isso, a partir desse ponto, esses espíritos, eles não possuem mais as mesmas necessidades que a gente, como, por exemplo, de reencarnar da mesma forma que a gente aqui no nosso planeta. Mas as necessidades kármicas são diferentes, mas eles assumem outros tipos de trabalho. Eles têm outras responsabilidades. E essas responsabilidades passam a ser muito mais voltadas ao auxílio, ao amparo, ao socorro de quem está aqui encarnando, de quem aqui está preso ainda nesse ciclo de reencarnações como nós. E dentre essas várias oportunidades que eles têm de auxílio, uma delas é pelos caminhos da Umbanda. Então, espíritos muito evoluídos, eles podem continuar auxiliando como mentores espirituais da humanidade, por exemplo, mentores espirituais de famílias, de estados, de pessoas, enfim, mentores espirituais. Ou eles também podem ir pelos caminhos da Umbanda. É como se chegasse assim num ponto e alguém falasse para ele, olha, beleza, você chegou num ponto aí de boa consciência, de boa moral, você pode continuar simplesmente da forma como você já faz, ajudando aí como mentor, ou você pode também
nos ajudar num trabalho que a gente está fazendo lá no planeta com a Umbanda, que mexe com energias da natureza, que mexe com vibração de orixá. Você quer? Você aceita? E aí, se aquele espírito quiser, ele vai ser admitido dentro do rol dos trabalhadores da Umbanda e vai passar por um treinamento, aprender a manipular energias da natureza, a lidar, a entender como são as vibrações dos orixás, e aí vai passar a trabalhar dentro da Umbanda. A Umbanda, por ser uma religião que foi idealizada pelo astral superior, ela tem uma grande organização. Ela não permite que qualquer espírito que, de repente, se autodenomine, eu sou guia de Umbanda, e saia por aí dando conselhos. Ela foi organizada pelo astral superior para ser uma religião de auxílio, uma religião que nos oriente, que nos sustente, que nos ampare. Então não é qualquer espírito que de repente vai falar assim, eu sou guia de Umbanda. Qualquer espírito que desencarnou, aí vai falar, agora eu quero ser caboclo. Agora eu quero. Eu até já vi isso, tá? Isso até acontece. Até acontece de um espírito qualquer se denominar guia de Umbanda. Eu já vi isso acontecer. Mas nesse caso, quando acontece, é um quiumba, é o que a gente chama de quiumba, que é um espírito que não tem aquela preparação toda, aquele desenvolvimento moral, aquele desenvolvimento consciencial, para ser realmente um caboclo, para ser um preto velho. E aí ele sai dizendo que é. Eu sou um caboclo, eu sou um preto velho, eu sou um Exu. E se aquele terreiro não tiver um certo preparo espiritual, aquele quiumba vai entrar e vai fingir que é realmente um espírito desse. Quem é que garante que dentro dos terreiros entrem somente esses espíritos que são considerados aptos para trabalhar dentro dos terreiros como guias de Umbanda? Quem garante é a nossa segurança espiritual. São os nossos Exus, são os nossos guardiões que garantem que ali naquele terreiro só vai entrar para trabalhar dizendo que é guia de Umbanda quem tem aquele crachá. O crachazinho dizendo, olha, eu estou apto. Eu tenho um bom nível de moral, um bom nível de consciência e eu posso ser guia de Umbanda. Se não fosse assim, qualquer desencarnado, né, poderia morrer e cismar, eu sou um preto velho, e sair por aí pelos terreiros dando conselhos, falando coisas as mais escabrosas possíveis, porque ele não teria aquele grau de moral, e como eu disse, infelizmente, isso acontece, mas são os quiumbas. Mas voltando aos nossos guias de verdade, como eu disse, para um guia ser considerado, para um espírito ser considerado um guia de Umbanda, o espírito ele tem que possuir alguns predicados morais e intelectuais. Tem que ter requisitos, tem que cumprir alguns requisitos. Por quê? Porque, afinal de contas, vão ser confiados a esse guia, a esse espírito, tarefas importantes, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Ele vai ter que guardar pessoas, guardar instituições, vai ter que orientar, vai ter que descarregar, vai ter que auxiliar, vai ter que curar, vai ter que aconselhar. Então, são guardadas tarefas, atribuições importantes para esse espírito. Por isso, ele tem que ter determinados predicados, ele tem que corresponder a determinados requisitos. Logo, não é qualquer espírito que pode ser um guia de Umbanda. É preciso ter, em outras palavras, este determinado nível de evolução que é muito maior que o nosso. Se um espírito no mesmo nível de evolução que a gente pudesse ser um guia de Umbanda, eu quando morresse ia baixar lá e ia falar, sou o caboclo. Imagina os conselhos horríveis que eu poderia dar, que qualquer um de nós poderíamos dar. Então, tem que possuir os requisitos. E possuindo esses requisitos, agora que vem a parte interessante, possuindo esses requisitos, tendo sido admitido no trabalho dentro da Umbanda, a partir daí, o que acontece com o espírito? Ele vai começar a trabalhar na Umbanda e ele vai ganhar um uniforme e uma função. Guarda isso, que isso aqui é a chave para você entender tudo que eu vou falar sobre o seu guia, sobre todos os guias da Umbanda. Ele vai ganhar um uniforme e uma função. É como quando a gente entra a gente é contratado para trabalhar numa grande empresa, né? A gente ganha o uniforme e a gente ganha o nome da função. Olha, você vai fazer tal coisa. Então, o espírito, quando ele passa a trabalhar na Umbanda, ele ganha o seu uniforme, ganha a sua função e ele vai passar a exercer o trabalho que ele assumiu da melhor forma dentro dessa grande empresa, que é essa grande organização de luz chamada Umbanda. A função que ele vai exercer é identificada pelo nome, o nome da função. E este nome é o nome da falange. Falange é um conjunto de espíritos que trabalham de uma mesma maneira. Em outras palavras, a gente pode falar que é o setor do trabalho
dele dentro dessa empresa. Então, a função que ele vai exercer é identificada pelo nome daquela função, e que é o nome da falange ou do setor de trabalho onde ele vai atuar. Então, a partir daquele momento que o espírito ingressou para trabalhar como um guia de umbanda, dentro dos trabalhos umbandistas, ele não vai ser mais conhecido pelo nome que ele utilizava na última encarnação. Ele não vai ser mais José da Silva, Maria de Souza, Ana Cristina. Ele não vai mais ser conhecido por esse nome. Ele vai assumir um outro nome, que é o nome da falange. É o nome do seu setor de trabalho dentro da Umbanda. Então ele vai passar a ser Tranca-Rua, Pai Joaquim da Angola, Cabocla Jurema, Mariazinha da Praia. E da mesma forma, o uniforme também que ele vai utilizar dentro dos trabalhos da Umbanda não vai ser mais a aparência que ele tinha nas últimas encarnações, vai ser a aparência adotada naquela falange de trabalho. Então vocês estão percebendo o seguinte, olha, o espírito, quando ele passa a entrar na Umbanda, quando ele passa a trabalhar na Umbanda como um guia, ele recebe um nome, que é o nome da falange na qual ele vai trabalhar, e uma aparência, que é o uniforme que aquela falange usa. Então ele deixa de usar o nome anterior, deixa de usar a aparência anterior e passa a usar o nome da falange, Tranca-Rua, Cabocla Jurema, e a aparência também daquela falange. Então, na Cabocla Jurema, lá, para o médium clarividente, aquele espírito, ele vai se apresentar como aquela índia. Para o clarividente umbandista, ele não vai mais ser apresentado com aquela aparência da sua última vida material. Ele vai ter a aparência que é igual a de todos aqueles que trabalham naquela falange. Então, espíritos diferentes, mas que estão na mesma falange, vão ter a mesma aparência. Você vai olhar para um, vai ver aquela aparência, olhar para o outro, da mesma falange, em outro médium, vai ver a mesma aparência, ou muito, muito semelhante. É como se fosse o uniforme. Nos momentos que ele não estiver trabalhando na Umbanda, caso ele queira, ele pode voltar a usar uma outra aparência, um outro nome, o que mais lhe agradar. É o que acontece, por exemplo, com guias de Umbanda, que você olha para lá, olha com os olhos espirituais e você vê aquela vovó, aquela preta velha, trabalhando ali, incorporada no médium. Você está vendo o espírito, a preta velha, ela está com aquele uniforme de preta velha. E aí depois, esse mesmo espírito, lá num centro espírita, num centro kardecista, ele baixa como um mentor fulano de tal, e que não é mais com aquela aparência. Pode ser um homem branco, de barba, um oriental, pode ser qualquer coisa. Ele usa a aparência da Umbanda dentro da Umbanda, enquanto ele está trabalhando ali, porque é a função e o uniforme daquela equipe dele, daquela falange de trabalho a qual ele pertence. Então, o fato é que cada falange de trabalho possui mais de 500 espíritos trabalhadores. Tem algumas pesquisas que dizem que são mais de 20 mil. Então, imagina, são mais de 20 mil tranca-ruas das almas, mais de 20 mil espíritos que trabalham como Cabocla Jurema, mais de 20 mil espíritos que trabalham como Mariazinha da Praia. Então, o nome, é isso que eu quero deixar bem claro para você, o nome indica a função e a aparência é o uniforme daquela equipe. Não quer dizer que seja o mesmo espírito. Então, por isso que a probabilidade de você encontrar na internet a história de uma pombagira e que aquela história seja da sua pombagira é praticamente impossível. Você não vai encontrar uma história ali na internet e que vai ser exatamente aquela do mesmo espírito que você receba, mesmo que o nome seja o mesmo. Porque existem milhares de espíritos que usam o mesmo nome, a mesma aparência e que trabalham de forma semelhante. Com essa explicação que eu dei, tem algumas questões muito importantes e que são muito comuns de gerarem dúvidas e que a partir de agora eu já posso responder para você. A primeira delas, com tudo isso que eu falei, a primeira pergunta que eu vou responder aqui. Os Exus e Pombagiras são menos evoluídos que nós? A resposta é não. São espíritos que estão exercendo uma determinada função, utilizando uma roupagem que é apropriada a ela, aquela função. Mas como todos os demais espíritos que trabalham na Umbanda, eles são, na verdade, espíritos bem mais adiantados que nós. Nós ainda estamos naquele processo, né? Encarna, desencarna. A maior parte deles já está numa outra situação. Aliás, não faria sentido para nós termos um guia que pensasse igual a mim. Um guia que eu que tivesse que orientá-lo. Então, eu que sou o guia dele. O guia, para ser guia, tem que estar lá em cima, tem que ser mais evoluído que eu, senão para mim não serve. Não é guia. Eu que vou ser o guia dele. Então, a Exu e Pombagira também
são mais evoluídos que nós, muito mais evoluídos que nós. Ah, mas aquele comportamento assim humanizado, como que ele pode ser tão... aquilo faz parte do contexto do seu personagem, da sua roupagem, faz parte do tipo de trabalho que eles desempenham naquele setor dessa grande empresa, naquela falange, naquele tipo de trabalho. Faz parte somente do uniforme. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que, olha, eu já ouvi tantas vezes, é aquela assim, ó, pode ter 2 guias com o mesmo nome, baixando no mesmo terreiro? Por tudo que eu falei, já fica claro que sim, né? Nesse caso, a gente pode ter 2, 3, 4, 20. Nesse caso, está claro ali que esses guias que têm o mesmo nome e que estão baixando no mesmo terreiro, eles são apenas espíritos diferentes, mas que trabalham dentro do mesmo setor dessa grande empresa chamada Umbanda. Eles trabalham dentro da mesma falange. E por isso eles usam o mesmo nome, usam a mesma aparência. O nome é o nome da função, e a aparência que eles usam é o uniforme daquela falange. Mas são 2 espíritos diferentes, ou 3, 4, 5. Uma outra pergunta aqui interessante. 2 pessoas podem receber guias com o mesmo nome simultaneamente em locais diferentes, ou seja, pode baixar o tranca-rua aqui e o tranca-rua lá num outro terreiro? Claro, pelo mesmo motivo do que eu acabei de falar. São espíritos diferentes, apesar de estarem exercendo a mesma função. Mais uma pergunta aqui que as pessoas muitas vezes me fazem. Olha, são verdadeiras essas informações que a gente encontra na internet sobre a forma como determinado guia gosta de trabalhar? Sobre o que ele costuma beber, sobre como ele baixa? Olha só, podem ser verdadeiras somente para aquele espírito específico de quem escreveu ali, aquele guia específico de quem escreveu, mas não para todos que utilizam o mesmo nome que ele. E o mesmo se explica, claro, aquelas historinhas todas contadas sobre a última encarnação deste ou daquele guia. A minha pombagira passou por isso, minha pombagira passou por aquilo, meu caboclo foi isso, foi aquilo. Pode ser específico daquele espírito, mas não de todos os que usam o mesmo nome. Agora, uma pergunta que é muito importante a gente entender. Com base nisso tudo que eu falei, eu quero responder para você a seguinte pergunta. Meu preto velho foi escravo na última encarnação? Olha, por tudo que eu te falei e que você entendeu, que o que faz um guia, um espírito passar a ser guia de Umbanda são os seus predicados morais e conscienciais, o seu preto velho, ele pode até ter sido escravo na última encarnação, mas isso vai ter sido só uma coincidência. Já que a aparência e o nome que ele utiliza agora tem relação apenas com a falange que ele trabalha, não com o seu passado. Eu falei para você que o espírito, quando ele entra numa falange de trabalho da Umbanda, ele não usa o seu nome da outra encarnação, ele não usa a sua aparência da outra encarnação, ele usa o nome daquela função e ele usa a aparência daquela falange. Então, na verdade, o seu preto velho, ele pode ter sido qualquer coisa na última encarnação. Ele pode ter sido homem, mulher, médico, freira, japonês, índio, dona de casa, qualquer coisa, e até escravo. O que conta para que ele hoje esteja exercendo esse papel de preto velho é a sua condição evolutiva, é a sua condição consciencial, que é o que o capacita a ser um guia de Umbanda. E aí, quando ele entrou na Umbanda, ele entrou e está exercendo esta função de preto velho. Eu falei que ele está exercendo, não falei que ele vai exercer sempre, hein? E aí vem a outra pergunta que eu queria responder para você. Se o nome é a identidade da função, e a aparência, o uniforme de trabalho daquela falange, um espírito pode mudar de função? Pode mudar de aparência? Ou seja, hoje ele trabalha como preto velho, amanhã ele está num outro setor da empresa, trabalhando de uma maneira diferente? Claro, isso acontece. Você não pode ser promovido na empresa que você trabalha? O seu guia também. Então, como eu disse lá no início da nossa conversa, nenhum espírito permanece eternamente no mesmo ponto. Todos nós evoluímos e eles também. Até aquele guia que ocupa hoje a função de seu preto velho ou de seu caboclo, um dia ele também vai evoluir e ele vai estar apto a ocupar outras funções que exigem maior conhecimento, que exigem maior nível de discernimento, que exigem maior capacidade, maior consciência. Ele não vai ficar estagnado ali para sempre. E quando chegar a essa condição, o que vai acontecer? Aquele espírito que se veste de Pai Joaquim da Angola, que se aparenta ali como o vovozinho, Pai Joaquim da Angola. Quando ele chegar naquele ponto, aquele espírito de mudar, quando ele chegar no ponto de ter maior capacidade para assumir outras responsabilidades maiores,
ele deixa de se apresentar como Pai Joaquim de Angola, ele vai se apresentar como qualquer outra função lá. E um outro espírito vai substituí-lo naquela função, vai assumir o mesmo nome, a mesma aparência, vai pegar o crachá dele, né? Vai usar o uniforme dele, o jeito dele, o nome dele. Então vai assumir o mesmo nome, a mesma aparência que aquele espírito usava. E vai passar a trabalhar com você como o anterior fazia. Aquele espírito que trabalhava com você, como o Pai Joaquim de Angola, ele não é seu. Ele é um espírito que estava te ajudando ali. Quando terminou o trabalho dele ali, que ele já conseguiu ter um nível maior de evolução, de capacidade, de conhecimento, ele sobe, ele vai assumir outras responsabilidades. E um outro entra ali naquela caixinha e vai continuar trabalhando com você exatamente como o anterior fazia. E muitas vezes você nem vai perceber a diferença. E aí cabe a observação, né? Ah, mas aquele que trabalhou comigo tanto tempo, ele vai mudar, vai me deixar. Olha, querer que o mesmo espírito continue ocupando a mesma função indefinidamente, só porque você se acostumou com ele como seu guia, é puro egoísmo. É por isso que muitas vezes, quando eles já podem mudar de função, assumir uma função mais elevada, eles simplesmente mudam, assumem, são substituídos e nem contam nada para o médium, que é justamente para não ter esse apego, não ter essa coisa toda. Mas, enfim, você tem a relação com a função Pai Joaquim de Angola. Por isso você recebe o Pai Joaquim de Angola. Agora, quem está exercendo aquela função ali de Pai Joaquim de Angola pode ser o espírito A, o espírito B, o espírito C. Quando o A terminar o seu período ali como Pai Joaquim de Angola, ele muda de função, ele assume outra roupagem, outra vestimenta perispiritual, e um outro B vem para substituí-lo. A sua relação não é com aquele espírito exatamente, é com a função. É com aquele tipo de falange, de falangeiro da Umbanda. E aí, voltando então à história da dona fulana aí, da pombagira, lá daquele médium que me falou, que descobriu a história. Alguém poderia dizer assim, ok, entendi que o nome da minha pombagira seja o mesmo, não quer dizer que a história da dona fulana lá que eu vi na internet é da minha pombagira, mesmo que seja o mesmo nome. Mas até que ponto aquela história que está lá na internet é 100% verdadeira? Até para quem escreveu. Já parou para pensar nisso? Eu tinha falado anteriormente que aquela história que está lá na internet sobre a pombagira tal pode ser verdadeira para aquele espírito. Mas até que ponto ela é 100% verdadeira? Até para quem escreveu. É aí que eu quero fazer a minha observação final dessa história toda. Nem sempre essas histórias contadas na internet são reais, por dois motivos. O primeiro é que aquele guia pode ter criado aquela história para valorizar determinado ensinamento moral. É por isso que é comum muitas vezes a gente vê histórias que citam ações erradas, seguidas de grande arrependimento, ou então da percepção de necessidade de mudança de sentimentos, de posturas, e que aí aquele espírito se arrepende, muda e passa a ser guia. Então, nesse caso, minha gente, as histórias que a gente vê na internet, elas não devem ser levadas ao pé da letra como que aquilo tivesse acontecido. E sim, a gente deve absorver dali os ensinamentos morais, porque normalmente essas histórias falam disso, que aquele espírito fazia muita coisa errada e que de repente se arrependeu e mudou a sua postura, mudou o seu jeito de ver a vida, mudou os seus sentimentos. E essas histórias que a gente vê, mesmo para aquele espírito daquela pessoa que escreveu, ela na verdade é só a composição daquele personagem. Como eu disse anteriormente, o espírito, quando ele adentra em uma falange, ele não usa mais o seu nome, ele não usa mais a sua aparência da outra encarnação, a sua história pregressa fica guardada para ele. Então, aquela historinha que a gente está vendo ali, ela é uma história que compõe o personagem que ele está exercendo naquele momento. Um segundo motivo pelo qual essas histórias não podem ser tão levadas a sério é bem menos nobre que esse de querer trazer uma lição moral. Muitas das vezes essas histórias, minha gente, são criadas pelo subconsciente do próprio médium, que ali naquele momento de animismo, infelizmente, extravasa o seu desejo inconsciente de estar trabalhando com um espírito que é muito sofredor, que foi muito sofredor, que é muito forte, que se arrependeu muito, que é muito iluminado. E aí o subconsciente cria algumas histórias dessas. Aliás, é comum a gente encontrar histórias dessas que a gente vê na internet que exaltam valores que espiritualmente não fazem diferença nenhuma, mas que para uma mente vaidosa podem ter grande peso. Você quer ver exemplo? História de cabocla. Quando a gente procura ali na internet a história de cabocla, ela é sempre a mais linda da tribo, ou ela é a filha do cacique, não é assim?
Ou seja, exaltam valores que não têm valor espiritual nenhum, mas que para a vaidade do médium tem muito peso. Então é muito provável que seja fruto do animismo. Na história do caboclo, ele era o mais forte da tribo, ele era o valente, o guerreiro, ou então ele era o cacique da tribo. Ninguém era um índiozinho comum ali. Todo mundo era um índiozinho que era o melhor da tribo. Na história do preto velho, ele era o escravo que mais sofreu. Na história do Exu, fazia muitas coisas erradas, aí por amor se arrependeu, morreu. Da Pombagira, ela era rainha, ou então ela era cortesã, aí abandonou tudo porque por amor, e aí morreu, e por aí vai. Para falar a verdade, eu nunca vi ali, nas historinhas que a gente vê na internet, uma história que diga que o espírito, aquele tal espírito, ele foi uma dona de casa comum. Ele foi um pai de família dedicado. Ou então que ele foi simplesmente uma pessoa boa. E que é assim que acontece. Não importa o que você foi, o que importa é como você foi. Então, muitos dos espíritos que a gente recebe hoje na Umbanda, como Preto Velho, como Caboclo, como Criança, como Exu, foram nada mais, nada menos que pessoas comuns, só que boas. Pessoas com um grande grau de evolução consciencial, evolução moral. Uma dona de casa comum, por exemplo. Um pai de família hiper dedicado. Uma pessoa boa. Mas sempre nessas historinhas tem aquela carga dramática, tem a valorização de atributos como beleza, força, poder, tamanho da dor sofrida, e às vezes tudo isso junto, né? Ou seja, é para valorizar. Então, na maior parte das vezes é animismo, sim, ou então a composição de um personagem que aquele espírito está exercendo, está representando naquele momento, porque ele pertence a uma falange. Então, gente, simplesmente lendo lá no site, não dá para saber se a história do caboclo, do preto velho e da dona fulana lá são verdadeiras. São apenas, no máximo, lições de moral. Ou então fruto da mente subconsciente de alguém que escreveu aquilo lá. Por isso, dessas histórias, a gente deve absorver, no máximo, somente as instruções positivas, procurando aprender com elas os valores morais que estão presentes nela, mas sem querer trazer para o seu guia aquela história que está lá na internet, porque certamente não lhe pertence. Aí vai querer vestir o guia com uma roupa que não é dele. E por mais que essas historinhas que a gente veja na internet sejam muito bonitas, que emocione, que chame a atenção, só tem uma história no contexto umbandista que deve importar para você, que você deve observar, que você deve analisar a fundo e deve trabalhar para ter um final redentor. Sabe que história é essa? É a sua. Procure, você que é médium de Umbanda, ao invés de ficar procurando na internet o que foi, o que não foi, como é o seu guia, como trabalha, como que bebe, como o que veste, procura você ser mais belo por dentro. Procure você, mostrar que você é o melhor guerreiro da sua tribo, lutando contra si mesmo, contra as suas paixões. Vença as algemas da escravidão que o seu ego cria. Arrependa-se dos seus erros, ame profundamente. Viva e morra perseguindo o seu próprio aperfeiçoamento. Fazendo assim, minha gente, eu tenho certeza que todos nós seremos criadores de uma história maravilhosa. E essa história, não tenho a menor dúvida, que o seu guia vai parar para escutar. Minha gente, um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.